O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Em que base está fundamentada a sua fé? Sua fé está firme? Ou a sua fé está titubeando, balançando? Ou pior ainda, ou você já está em dúvida se você tem fé? Você tem fé? A propósito? São perguntas retóricas, não é para você responder com palavras, é para você pensar. E faço essa pergunta para introduzir o que eu quero dizer. Eu disse isso na missa de ontem. Nós vivemos no mundo hoje uma crise de fé. Crise de fé. E essa crise de fé, ela reflete nas diversas crises que a sociedade enfrenta. Nas diversas crises. Política, social, econômica, existencial. Crise de identidade do ser humano, de identidade da pessoa. Mas todas as crises, estas citadas e outras que eu não citei, têm como fruto a crise de fé. Por quê? Porque o ser humano, do tempo que nós estamos vivendo, está fazendo de tudo para tirar Deus da sua vida. Para viver como se Deus não existisse. E mais ainda, criam para si deuses. Deuses. Deuses com diversas características. E os deuses que são criados acabam ocupando o lugar que é de Deus. De Deus com D maiúsculo. Esses deuses que eu citei, é tudo com D minúsculo. E quando o ser humano não encontra nesses deuses a segurança que ele quer, que ele procura, ele torna-se o seu próprio Deus. Aí complicou tudo. Quando tornou-se o seu próprio Deus. E aí, esta crise de fé que leva o ser humano moderno a criar deuses e se achar Deus de si mesmo, faz com que se distancie do verdadeiro Deus. E o Salmo 99, no refrão que nós meditamos da missa, ele nos chama a nossa atenção para que a gente nunca esqueça que Deus, igual ao Deus Todo-Poderoso, só existe Ele, não existe mais nenhum. Ele é único. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos
o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. A segunda leitura. Por que nós somos o povo e o rebanho do Senhor? Porque Ele é o nosso pastor. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. E os conduzirá à fonte da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Olha que frase contundente, olha que frase enigmática. O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. O cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. O pastor cuida dos cordeiros, o pastor cuida das ovelhas. E o texto está dizendo que o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Vocês prestaram atenção quando ouviram a leitura? E é exatamente o que nós vivenciamos na Semana Santa, é exatamente o que nós vivenciamos na paixão do Senhor. O cordeiro imolado. O cordeiro foi imolado. E o cordeiro imolado no alto da cruz e imolado no altar é pastor. É pastor. E com o seu sangue derramado na cruz, com o seu sangue derramado no alto do Calvário, purificou-nos dos nossos pecados e purificou-nos das nossas imundícies e nos ajudou a vencer a tribulação e nos ajudará a vencer a grande tribulação. Versículo 10. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Este que no finalzinho é apresentado como pastor. Então, na crise de fé, que também nós estamos sujeitos, se de fato passarmos por essa crise de fé, nós não podemos esquecer que não existe outro Deus além de Deus Todo-Poderoso e de que Ele mesmo será o nosso pastor e nos conduzirá para pastagens, como a gente canta, né? Nos conduzirá às fontes da água da vida. Ele que deu a vida por nós no altar da cruz e que dá a vida por nós no altar da Eucaristia, é nosso pastor, o cordeiro que foi imolado. Ele vive glorioso. Imolado já não morre e morto vive eternamente, como diz o prefácio da missa. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Só a frase dá um nó na cabeça da gente. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Para nos dizer, venceu a morte. Venceu a morte não tem mais poder, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele venceu a morte. E está vivo e vencedor. E aí, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé, movidos por esta realidade profunda da ressurreição do Senhor, testemunham o Cristo ressuscitado, pregam a palavra em todos os cantos e em todas as cidades e para todas as pessoas, para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. Prega em todas as ocasiões, prega em todas as oportunidades. E nós, como Paulo e Barnabé, como os outros discípulos, como tantos outros que vieram depois de nós, que vieram antes de nós e que virão depois de nós, devem assumir este compromisso de anunciar Jesus Cristo e tornar Jesus Cristo conhecido e amado no mundo, com a palavra, com o testemunho e com a vida.
E se de fato assumimos para nós essa missão, que é também a missão dos apóstolos, foi também a missão dos apóstolos, é possível que por algum momento a gente seja também perseguido, é possível que em algum momento a gente seja também rejeitado, é possível que a gente seja até preso. E se isso acontecer? Tu continuarás dizendo que és um cristão católico? Ou se vir a acontecer isso, você vai dizer, não o conheço, não sei quem é. Nunca vi falar deste homem. Nunca vi dizer quem ele é. Igual Pedro fez na Quinta-feira Santa. Tu é um deles, tu é um dos discípulos. Não sou. O teu jeito de falar te denuncia. Sim, tu pertence ao grupo do Nazareno. Não sei, não conheço. O galo cantou e ele lembrou do que Jesus falou. Ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. Nós somos convidados, como Pedro, Paulo e Barnabé e tantos outros, a anunciar com a palavra. E se formos perseguidos por causa da palavra, permanecer firme ali. Os discípulos apanharam, os discípulos foram presos por causa de Jesus. Eu repito, quem já ouviu isso ontem vai ouvir de novo, quem já ouviu de manhã vai ouvir de novo. Hoje as pessoas se afastam da igreja porque o outro faz cara feia para ele na porta da igreja, já não quer mais saber da igreja. Só porque fez cara feia. Tem alguns que já têm cara feia por natureza mesmo, então não adianta nem viver. Vai mudar muita coisa, né? Mas tem alguns outros que se afastam porque escuta de repente uma palavra de travessada que não era naquele momento dentro daquele contexto dirigido para a pessoa. Eu não vou mais naquela igreja. O povo daquela igreja é tudo chato. O povo daquela igreja é tudo pecador. De fato. O venerável Funtum Shin dizia, é um povo todo pecador mesmo. E tem lugar, sempre tem lugar para mais um. Seja bem-vindo. Sempre tem lugar para mais um. Mas a gente precisa deixar que a força do ressuscitado transforme de tal maneira o nosso coração que nos leve a dar testemunho dele. Que nos leve a apresentá-lo para o mundo, para as pessoas que não o conhecem. Para as pessoas que viram as costas para ele, para as pessoas que não querem saber dele. Com o nosso testemunho, com a nossa vida. Mostrar que ele mudou a nossa vida e que também pode mudar a vida de todos aqueles que se dispuserem a caminhar com ele. Ele muda. E é preciso, para isso é preciso que a gente faça o que Jesus disse no Evangelho. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A quem você está escutando? E a quem você está seguindo? A quem você está escutando? E a quem você está seguindo? São muitas vozes que tentam ser ouvidas. São muitas vozes que chamam a nossa atenção. No mundo em que nós vivemos, é preciso, em meio a tantas vozes, a gente identificar a voz do Senhor, o nosso pastor. E sobre isso, não sei se você sabe, acredito que você saiba, a ovelha no curral, junto com as outras ovelhas, ela não escuta a voz de um outro que não é pastor. Um outro que não é pastor pode chamar, pode gritar, que elas não vão nem dar bola. E o pastor, quase que como que um código, ele grita alguma coisa lá, que só as ovelhas entendem. E de repente todas as ovelhas deixam de fazer o que elas estão fazendo e vão em direção, todas elas vão imediatamente em direção à voz do pastor. É impressionante isso.
Impressionante. E é exatamente nesse sentido que Jesus está nos dizendo. Ele é o nosso pastor, porque ele deu a vida dele na cruz. E por isso ele é o nosso pastor. E nós precisamos saber identificar. Para identificar a voz do pastor, a gente precisa de intimidade com ele. Porque se não tem intimidade, não vai reconhecer a voz do pastor. E aí vai escutar a voz de outros, porque se não escuta a voz do pastor, vai escutar a voz de outro. E se não escutam a voz do pastor e não seguem o pastor, seguem outros que escutam a voz. Melhor dizendo, seguem outros que gritam por aí. A quem você escuta e a quem você segue? A quem você escuta? A quem você está seguindo? Esta é uma realidade e uma pergunta que sempre temos que fazer. E seguir os passos de Jesus, custe o que custar. Assumir todas as consequências desse seguimento, sem medo, com coragem, com ousadia. Que o Senhor nos dê perseverança, que não nos deixe desanimar, mediante as dificuldades que nós enfrentamos, que a gente sempre saiba escutar e distinguir a voz do Senhor como nosso pastor. Que assim seja.